uma vez, a gente está aqui. Eu acabei de tomar um susto. A gente está aqui para o segundo culto da Rede de Apoio LGBTQIAPN+, como está aqui na minha camiseta. Ó, LGBTQIA+. E hoje a gente está um pouco mais ansioso, mais feliz, mais nervoso, porque, além de ser o nosso segundo culto, e com todo respeito, pastor Berloffa, é o melhor culto ministerial da garagem, é da Rede de Apoio LGBTQIAPN+, a gente está fechando o mês do orgulho, o nosso mês. A gente não deveria precisar de ter um dia do orgulho, um mês do orgulho. Por tanto que a gente sofre, né? Pelo tanto que a gente passa de coisas difíceis, mas a gente está aqui. E a gente vai fazer por merecer todas as lutas, todas as vidas, todas as pessoas que lutaram para que a gente hoje pudesse estar aqui, tendo esse momento. E eu gostaria de saber quem é que está aqui nos visitando pela primeira vez. João. Tem mais alguém? Está visitando a gente pela primeira vez? Sinaliza aí. Eu sou a Jusilene, você pode me chamar de Ju, de Jussi. Nós somos a Igreja da Garagem, a primeira igreja online do Brasil, e nós somos uma igreja antifundamentalista, inclusiva, afirmativa, que temos na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o revolucionário Jesus Cristo de Nazaré, uma missão e uma visão de tornar a caminhada dos excluídos um pouco menos difícil, né? Todas aquelas pessoas que foram machucadas, que tiveram suas vidas destruídas em todos os sentidos por causa do fundamentalismo religioso, por causa de tudo que a gente vive nesse mundo difícil. Então, a gente está aqui, a gente se juntou, e a gente está aqui para tornar essa caminhada menos difícil. Então, se você se sentir à vontade, se você está aqui com a gente é porque você recebeu esse link em algum canal, e cola com a gente, porque é uma galera maluca, porque a alegria de maluca é quando encontra um bando de doido, foi isso que aconteceu com a gente. Então, a gente está hoje aqui para celebrar. Eu não estou com a minha bandeira nova, mas eu estou aqui, ó, primeiro culto eu estava com meu leque, batendo leque igual uma louca, mas eu estou aqui com a minha bandeira bem colorida para celebrar esse culto de hoje. E, para começar, eu gostaria muito de saber, deixa eu dar uma olhadinha aqui, espera aí, quem é que está aqui pela primeira vez, se eu vejo algum rostinho aqui, novo, Jennifer eu nunca vi, não sei se é a primeira vez, mas se você está aqui pela primeira vez, não se sentir à vontade em abrir a câmera ou falar, fique à vontade, porque aqui é um espaço bem democrático, onde você tem total liberdade de expressar de forma respeitosa, é claro, expressar quem você é, falar sobre o que você sente, o que você pensa, né? Hoje, como eu já disse, é o nosso culto de celebração do encerramento do mês do orgulho, e a gente vai começar agora, nós vamos falar, minha câmera quase caiu, a gente vai estar falando sobre a nossa sopinha de letrinhas, porque muitas pessoas, até da comunidade, não sabem o que todas as letras significam. LGBTQIAPN+. Ao longo desse momento aqui, nós vamos estar tendo pessoas que vão estar explicando, vão estar falando, porque às vezes, você às vezes nem sabe ainda o que você ainda não entendeu. Então, quem sabe, conosco aqui hoje, através de tudo que a gente vai estar falando sobre a gente, você se identifica, se sente mais à vontade e cola com a gente, porque nós somos uma igreja que queremos muito entender também por que esse mundo está tão difícil e celebrar cada vez mais as nossas vidas, porque toda forma de amar é importante, é válida. E a gente vai começar agora de música. E eu vou chamar a Lohane, a nossa maravilhosa Lohane, que vai trazer a primeira música. Lô, fala um pouquinho sobre a música aí. Como assim, gente? Eu já estava aqui pensando comigo, né? Gente, boa noite, garagem. Eu estava aqui pensando, nossa, ainda bem que a minha letra é a P, né? Tá, vai vir um monte de gente antes de mim para falar. E ela começa aí. Pensei a mesma coisa. Bom, mas vamos lá, né? Gente, é um prazer gigante estar aqui com vocês de novo, né? Aqui a nossa comunidade, um lugar onde a gente se sente super acolhido, e eu quero que vocês também se sintam.
E a poesia, né, a música que eu trouxe para a gente ouvir e compartilhar hoje, eu acho que é um retrato, assim, né? Quem participou aí do sarau, do Dia dos Namorados, do culto do Dia dos Namorados, o tema foi basicamente sobre que ainda é possível, né? Vale a pena a gente amar, e essa música é uma reflexão disso, né? A gente, quando criança, ouve bastante música, bastante história de contos de fada, tal. E é difícil para uma pessoa LGBT hoje, graças a todas as lutas, né, vem sendo cada vez mais fácil a gente encontrar, mas pelo menos da época que eu cresci escutando história, quase não tinha, né? E essa é a história de duas mulheres, de duas princesas, nesse formato fofo, lindo, que me linda encanta. Música. E eu vim trazer um pouquinho disso para vocês, gente. A música é nóis. muito foda mesmo. Não tem nada a ver com culto. Não, tá tudo bem. Não? Meu Deus. Não acredito. Ela trancou seu coração na torre de um castelo empoeirado e só. Julgava nunca mais abri-lo pro outro cavaleiro imperador. A nuvem que levou seus sonhos era a labareda de um dragão, que agora é guarda-torre, vigia o seu sono e não deixa um novo amor chegar para a imperatriz não libertar. Tão solitária assistia tudo lá do alto da sua prisão. De algum lugar fluía um aroma que acalmava sua solidão. Naquele império dizia a lenda que a imperatriz enlouqueceu quando seu rei se foi, montado num corcel. Nunca mais ela chorou, nunca mais ela se abriu. Tantos homens duelaram os seus dotes, os seus encantos, e caíam frente ao dragão que guardava o seu coração. Desde pequena a princesa Marilis conhecia a lenda de um dragão que assombrava a bela dona com a força dessa maldição. Enquanto cultivava rosas, ela olhava tudo lá do céu e desejava fundo fazer a imperatriz sorrir, não desistir do amor e ser feliz. Poder abrir as asas e voar, arriscar de novas fichas do viver. Com o perfume dessas flores matariam o dragão e a dama cantaria essas canções. Princesa, até o meu coração, há tempos não sei o que é amar. Pequena, tão grande a sua luz, e a princesa Marilis, sem cavalo e sem escudo, libertou a imperatriz da maldição. Ó dama, receba sua dor. Nas flores guardei o meu calor. Gigante, minúscula aflição. Os seus olhos meu espelho nessa carne ferida. Cicatrizo e alegra sua vida.
e pelos campos as cores se multiplicavam como um milagre. Findou-se a era das tristezas e não há nada que as separe. E o dragão inerte já não assombrava nenhuma criança. Diante da maldade, a força da esperança fez o dia melhor. E a alegria nunca foi maior. Tantos homens duelaram os seus dotes, os seus encantos e caíam frente ao rei que guardava o teu coração. Princesa, é teu meu coração. Há tempos não sei o que é amar. Pequena, tão grande a sua luz. Contam naquela cidade hoje uma nova lenda do amor da imperatriz pela princesa. Ó dama, receba sua dor. Nas flores guardei o meu calor. Gigante, minúscula aflição. Trovadores cantam em rimas para que o mundo lembre que elas foram tão felizes para si. Trovadores cantam em rimas para que o mundo lembre que elas foram tão felizes para sempre. Como sempre, Lohane, maravilhosa, trazendo essa voz, trazendo canções que tocam a gente profundamente. Lô, obrigada, é sempre muito bom te ouvir. Nós temos por hábito sempre falar nos nossos cultos sobre as nossas ações sociais. Eu não queria deixar de falar que a Igreja da Garagem é uma igreja que se importa com o próximo, né? E eu vou estar projetando aqui na tela para vocês o Pix da Garagem. Nós temos muitas demandas. Inclusive, hoje surgiu, quem está no grupo sabe, uma demanda importante, né? Nós temos as demandas já do mês, né? Que a gente está sempre socorrendo um irmão, uma irmã, seja com uma conta de energia elétrica, uma conta d'água, uma cesta básica, medicamentos. A gente já tem essas demandas mesmo, tá? Nós não somos uma igreja física, que a gente tem que pagar aluguel de templo, essas coisas, né? A gente se reúne, sim, uma vez no mês, seja no Mogi, seja no Rio, seja em Campinas, mas a gente se reúne em locais específicos, sempre se a gente precisar se preocupar com isso. Mas as nossas demandas são muito voltadas para as ações que Garagem Campinas faz, tem o Rio de Janeiro, tem Mogi, e a gente tem pelo Brasil inteiro pessoas que precisam do nosso empenho, que precisam que a gente demonstre o que é viver o reino de Deus, que é se importar. Então tá aí, segue o Pix da Garagem, o CNPJ 32.499.982, ao contrário 02. Se você sentiu desejo no seu coração, por favor, colabore conosco. E você que já é membro da igreja, que assumiu aquele compromisso de uma contribuição mensal, por favor, não deixe de cumprir com aquilo que você se comprometeu, porque nós temos as nossas demandas e sempre surgem demandas extras, né? E isso é viver o reino, tá? Eu quero agradecer já de antemão a todos vocês que estão se empenhando em ajudar uns aos outros. Isso é muito importante. Nós temos por hábito também sempre falar um salmo. E eu fiquei pensando, que salmo eu falaria, né, no culto de hoje? Não queria falar exatamente um salmo, até porque você não precisa falar um salmo bíblico, mas eu lembrei de falar sobre a minha felicidade de estar celebrando pela primeira vez, casada com a Sara, que está aqui de banana de pijama, com a mesma camiseta. Ela tem vergonha, ela tá imprimindo a tímida, celebrando o mês do orgulho como membro da Igreja da Garagem, garagistas,
e casadas, né? Porque a gente também não se importa com a forma que você demonstra o seu amor, que você vive o seu amor. Se você é trisal, se você tem o seu parceiro, parceira, não importa, sabe? A nossa felicidade é saber que nós somos livres de verdade. Aquele versículo que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, nunca fez tanto sentido na minha vida. Né? Quem sabe da minha história, também te amo, Tati, nós te amamos também. Quem sabe da minha história, né? Eu tenho 51 anos, e a minha vida inteira eu vivi reprimida por causa de religião, de família, de sociedade, e eu vim mesmo me aceitar, porque uma das coisas mais difíceis é a automofobia, e é o que eu tinha. Eu vim me aceitar e compreender quem eu sou e querer viver isso tem 3 anos, de verdade, sabe? Então, tem um lado triste, mas hoje ninguém vai tirar a alegria que eu tenho de ser quem eu sou, de estar com a minha esposa, de se dizer assim, não, eu sirvo, sim, através do Espírito Revolucionário de Jesus Cristo de Nazaré, sabe? Essa visão de amor, de verdade, de liberdade, de se importar com o próximo e viver isso na prática, na íntegra, sabe? Então, ninguém vai me tirar isso e ninguém vai dizer para mim como é que eu tenho que viver e nem quem eu tenho que amar. Então, eu queria agradecer aos meus pastores, que é o pastor Berlofa, o pastor Rafael, as minhas pastoras, pastora Adélia e pastora Thaís, inclusive pastora Thaís, nossa pastora aqui representando a nossa sigla. Essas pessoas, as 4 pessoas junto com essa família Garagem, são o alicerce dessa liberdade, dessa vida que eu vivo hoje. Então, total gratidão a vocês. Obrigada por estarem comigo, por estarem conosco. E todos vocês aqui representam isso também, tá? Beijo no coração de vocês e muito obrigada. E agora, eu vou chamar uma pessoa muito especial que chegou há pouco tempo com a gente, mas chegou cheio de gás, e é assim que a gente gosta, que é o Nico, carinhosamente a gente chama de Nico, Danilo, que ele vai trazer uma canção para a gente ao vivo. E é com você, Danilo. Fala daí. E aí, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que bem. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Antes de começar, eu queria só pedir desculpa porque o microfone estava aberto. Tem alguns amigos meus que estão aqui e essa semana eu conversei com eles do quanto eu estou animado com a igreja e do quanto é diferente, né? É totalmente diferente do que a gente estava acostumado a vivenciar dentro de uma igreja, enfim. Aí esse lance me pegou das músicas, aí por isso que eu falei que é a música da Lô, eu falei, nossa, não é uma música que tem nada a ver com igreja, assim, tipo, eu não imaginaria uma igreja normal cantando, mas que a música é muito, muito, até falei um negócio que não devia no áudio, mas, porque quando ela mandou no grupo, eu fiquei apaixonado pela música, nunca tinha ouvido, e eu fiquei muito apaixonado, e por isso que eu comentei, me desculpem aí, pelo microfone aberto. Bom, essa música que eu trouxe, só para falar rapidinho para vocês, eu disse a Deus que eu cantaria ela quando fosse o meu retorno, né? Assim, de estar numa igreja, de estar em comunidade. Essa música trouxe me marcou num momento muito específico da minha vida, quando eu participei por um pequeno curto, por um período muito pequeno, né, de uma igreja, por esses dias, e aí me trouxe esse retorno de novo, né, a fé, a estar ali perto do altar, ouvir uma palavra muito boa, e eu disse que eu cantaria ela quando eu voltasse. E é isso, ela tem um significado muito importante para mim. Eu espero que vocês gostem e, se puderem, cantem comigo também. Vamos lá. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui
A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há muito tempo eu não faço isso, então é muito feliz, é muito bom estar voltando e poder compartilhar essa verdade com vocês. Ele tem sido bom, ele é bom, todo tempo ele é bom. Te agradecemos, Senhor. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. Canta. E é tão bom. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Canta comigo. Deus Pai, há esperança na casa. Recomeço na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. De Deus Pai. De Deus Pai. Meu Pai, do seu Pai, do nosso Pai. E é isso, gente. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. É isso, né? Ele realmente veio para mexer com a gente, porque ele chegou cheio de gás, vem com essa voz linda, maravilhosa, com esse louvor e com essa emoção e deixa a gente assim, ó, pagando. Assim, o que a gente faz agora? Não faz, né? Comprar pronto que é melhor. Né? Ainda bem que Nico, não sou eu falando. muito obrigada. Muito obrigada. E todos nós aqui estamos nos desfazendo para nos reconstruirmos. É um processo difícil, é um processo até amoroso também, mas é um processo possível, sabe? Verdade, é E verdade. é Também isso. estou experienciando isso. Né? E ele nunca deixou de amar a gente como nos disseram isso pra gente. A gente acreditou que ele não nos amava, que nós somos incapazes, que a gente não é merecedor, mas não é nada disso. E graças sem condições, a ele, né? É incondicional, é um amor que não te impõe condições, né? É muito bom. Nico, agora a gente vê como faz sentido muita coisa que a gente leu e que a gente não acreditava, porque a gente verdade. E nós somos livres, sim. Hoje, o versículo de eu sou livre em Jesus faz todo sentido. A gente é livre para viver e principalmente para amar. E a gente dá uma surra nessas pessoas do que é amor de verdade. Um dia eles vão entender, assim a gente acredita. Muito obrigada, Nico. Amém, Você pode amém. estar com a gente mais vezes. Amém. Com certeza, eu vou estar aqui servindo sempre que possível. É garagista. Com certeza. Obrigada, Nico.
Não. Antes de eu passar para uma pessoa também que eu amo ouvir, que é o Oséias, eu queria chamar a Lena, que é a pessoa responsável por tudo isso aqui, sabe? A Lena, o nome dela é Helena, mas você pode chamar de Lena. É aquela com qual eu tenho total admiração, carinho, respeito, um amor assim incondicional. Lena, dá uma palavrinha para nós. Claro, meu amor, mas não é parte da Não, é só você introdução lá, falar um né? oi para a galera aí. Ah, tá. Tá bom. Oi, gente, meu nome é Helena. Eu sou uma pessoa trans não binária. Faço parte do grupo de acolhimento. Na verdade, é o grupo Rede, né? Rede em Construção, aqui da garagem. E é o grupo de pessoas LGBTQIAPN+. Esses meses atrás a gente estava um pouquinho parado, mas agora a ideia é que a gente não fique mais parado, que a gente continue se reunindo online, mas que provavelmente em breve teremos um encontro presencial também. Então, se nós tivermos aqui pessoas LGBT, QIAPN+, ou pessoas que ainda não se identificam, mas sabem que são de alguma dessas letrinhas, mas que ainda não têm certeza de qual, se quiser colar com a gente, por favor, fique à vontade. Quem tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo também sobre esses assuntos ou sobre qualquer outro assunto, eu adoro conversar, então, por favor, podem me chamar. Acho que no meu contato está com Lena mesmo, acho que está Lena Carvalho, se eu não me engano. E é isso, vai ser uma alegria ter vocês com a gente. Muito obrigada, Júcia, maravilhosa. Eu também gosto muito, muito, muito de você. Quem não se apaixona pela Lena não gosta de ninguém, tá, gente? Ela é tudo isso aí que vocês estão vendo e mais um pouco. E vai ser a nossa futura psiquiatra. Não para cuidar da gente, porque senão ela pira. Agora, eu queria estar chamando o Oséias, que eu amo ouvir. Inclusive, deixar uma intimação aqui em Oséias. Canta muito também. E precisa entrar no Ministério de Louvor, viu? Oséias, vou botar o teu vídeo aqui já no esquema e queria que você falasse um pouco para a gente sobre você, sobre a canção. É com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, porque o meu ventilador está ligado aqui, porque está muito quente aqui em Tocantins, é sempre quente. Estão ouvindo bem aí, né? Então, obrigado, que bom. Eu estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez que eu participo de um culto assim, falando, né? Mas, assim, vão perdoando aí alguma palavra que eu falar errado, tá bom? Então, essa canção eu escolhi ontem mesmo, quando a pastora Thaís falou comigo no grupo. Aí eu fiquei em dúvida, meu Deus, qual música cantar, e me veio na mente essa música, Cenas, do nosso querido Álvaro Tito, que é mais antigo aí na igreja. Vai saber quem é o Álvaro Tito, uma das referências musicais para mim. Essa música, ela conta a minha vida, assim, praticamente toda, né? Tudo que eu vivi dentro da igreja, Assembleia de Deus que eu era no início, né, da minha fé, e cenas, né? Que eu vivi uma vida que não era minha, eu fazia cena. Então, essa música conta, fala muito bem, muito ao meu coração. E só que hoje eu estou conhecendo essa nova fase, né, da vida através do nosso querido pastor Berloffa, que foi assim, vamos dizer que um anjo, vamos espiritualizar aqui um pouquinho, né? Um anjo que apareceu nas redes sociais, um amigo meu aqui de Gurupi mesmo que me apresentou um vídeo dele, e eu amei, e assim, por isso que eu estou aqui, quero conhecer mais, quero me aprofundar mais nessa nova visão que a gente está tendo sobre o reino de Deus, tá bom? Agora ouçam a música aí com muito carinho, e eu espero que vai falar muito no seu coração, ok? Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa o coração, confidenciar que esquecida sofre a alma.
rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, o palco representa seu papel. Parte coração, pois a cena é irreal. É falar de amor, experiência mal vivida. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida, o palco representa seu papel. Parte coração, pois a cena é irreal. E falar de amor, experiência mal vivida. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. A força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. A força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor. É, né? É. Caramba! Vamos falar caramba, que é mais bonito, né? Caramba. Vou porque tá gravando. Não, e o... Obrigada, Kel. E o Osés é um sem vergonha, porque ele não vem para o Ministério do Louvor. Entendeu? Eu queria... Desculpa, Jussi. É por causa da minha escala de trabalho. Aí eu fico... É só mandar dica. Só mandar dica. Eu precisar me meter aí, dar uma ordem pastoral, eu vou me meter, José. Isso, pastor. Eu ia chamar o pastor Berlopa para ele, inclusive, repetir o que ele escreveu no chat. Por favor, Berlopa, por favor.
Poxa, pessoal, muito obrigado Tá no mesmo. chat, Muito obrigado gente. mesmo. Orgulho de você. Obrigado. Obrigado, Oséias. Você é incrível, cara. Você sempre faz Obrigado. questão de deixar um carinho no meu Instagram, lá no meu direct, que é chuva de ódio. Suas palavras de carinho sempre amaciam o meu dia. Você é maravilhoso, sua vida é linda, sua voz é perfeita, viu? Obrigado por você estar aqui com a Obrigado. gente. Poxa, eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço. Dá um beijo bem grande no Caetano para mim, tá? Por favor. Eu Pega aí vou que você ler aqui o que o pastor vai. colocou no chat, tá? Eu preciso ler isso não só para o Osés, mas para todos, todas e todos. Ele falou que se dane as igrejas que Por desprezaram favor. vocês. Perderam e perderam muito. Olha isso, parabéns pela resiliência, pessoal, por continuarem numa fé que muitas vezes desprezou vocês. Isso é fé verdadeira, orgulho do caralho de vocês. Uau! Esse é nosso pastor Berlofa. Uau! E eu gostaria agora de chamar a pastora Thaís para dar uma palavrinha, e assim que ela terminar, a gente já vai entrar com a nossa apresentação de hoje, falando sobre a nossa sopa de letrinhas das ovelhas coloridas do mundo. Oi, Pastora Thaís, por gente. favor. Oi, Jússi. Boa noite. Gente, eu só queria dar boa noite mesmo. Eu vou falar depois na minha letra, na letra que eu estou representando hoje, mas por enquanto eu não tenho nada a acrescentar nesse momento. A gente já pode ir para a parte mais da hora, que vai pegar fogo agora. Não a parte mais da hora, tudo que teve agora foi muito da hora. Vou me retratar aqui. Mas vamos para uma outra parte igualmente da hora. Então, se é a Lena agora, ou Jússi? Acho que ela já pode começar, né? Isso, Lena, é com você, já está aí na tela. Então, um beijo. Obrigada, gente. Boa noite, continuamos juntos e juntas e juntas. Obrigada, gente. Bora lá, então. Bom, primeiro é isso, né? Repetindo aí, nós somos muito orgulhosos, orgulhosas e orgulhosos de sermos a ovelha colorida da nossa família. E bora lá. Bom, para começar, então, antes da gente entrar direto nas letrinhas, eu adoro esse assunto, então vou me controlar para não me alongar. Mas, primeiro, pode passar, viu? Já coloca no primeiro slide aí para nós. Por que eu vou fazer essa introdução aqui para vocês, explicando do porquê tantas letras, né? Esses dias eu até teve uma hora que eu perdi o sono e aí começou a borbulhar várias ideias na minha cabeça a respeito desse assunto. Mas aí eu até procurei aqui, ó, para eu não falar errado para vocês. Bom, eu não sei de futebol, então eu procurei a tabela para não falar errado. Mas vamos fazer um exercício agora. Todo mundo, tudo que a gente for pensar, tudo que a gente para pensar em relação à nossa sociedade é muito diverso e tem muitas coisas, muitas características. Então, por exemplo, eu fiquei pensando nesse dia que eu falei que eu perdi o sono, e eu pensei muito, veio muito o exemplo do futebol na minha cabeça. A gente mora no Brasil, tudo bem que o Brasil é um país diferente, que é muito grande, né? Então, tipo, né, tem países que são muito pequenos, que tem um time de futebol no país inteiro. Mas, até esses países, às vezes não, né? Às vezes tem mais de um. Porém, vamos falar do Brasil. No Brasil, só no Brasileirão, né, que foi um dos campeonatos que eu lembro que eu entrei aqui, são 20 times. Então, por exemplo, para quem é fanático por futebol, a pessoa sabe tudo de todos os times. Pode nem ser o time dela, sei lá, a pessoa é corintiana, mas ela vai saber tudo de todos os times, porque, meu Deus, a pessoa é fanática por futebol. Ou se a gente pegar um outro exemplo, uma pessoa que é muito pagodeira, tipo, adora pagode, todo domingo tá num pagode. Pode ter que tenha uma banda, um grupo de pagode que ela seja apaixonada e que ela só escuta aquele. Porém, como ela adora pagode, ela vai saber de vários grupos, vários pagodes. Cada final de semana ela vai estar em um. Então, tipo assim, se a gente parar para pensar, tudo na nossa sociedade, a Lê, eu não sei que time é esse, Lê, é São Paulo, eu acho, né? Eu sou ruim dessas cores, mas acho que é São Paulo. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer com isso? Tudo na nossa sociedade que a gente parar para analisar, a gente vai ver que é muito plural e é muito diverso. Sexualidade, identidade de gênero, diversidade no geral, não é diferente. Também vão ter muitas ramificações e muitas coisas dentro.
Então, essa conversa que a gente escuta de, ai meu Deus, mas é muita letra, é muita coisa. Gente, isso é tudo, né? Tudo que a gente parar na nossa sociedade. Pensa, uma pessoa que não gosta de futebol, for conversar com uma pessoa fanática, também vai falar a mesma coisa. Vai falar assim, puta que pariu, mas por que você tem tanto time, cara? Como assim? Por que não tem só, tipo, 6 times? Como é tanto time? Aí tem a fase de eliminação, fase de não sei o que lá. Então, assim, é tudo. Tudo que a gente parar para analisar, a gente vai ver que vai ter várias coisas, vai ter várias ramificações. E as letrinhas não são diferentes. Então, há muito tempo atrás não, né? Porque as letrinhas mudaram um pouquinho rápido. Mas há um tempo atrás a gente tinha só GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Depois, com o tempo, foi mudando, virou LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Daqui a pouco cada letrinha vai ser explicada. E depois dessa LGBT, dessa sigla, foi cada dia aumentando e a tendência é que continue, torcemos para que continue mesmo, porque cada vez que aumenta uma letrinha, vocês têm que ficar felizes. Porque o que significa? Significa que a comunidade está sendo acolhida, está sendo estudada, está sendo parte do ambiente acadêmico e estão entendendo mais sobre nós, mais sobre a nossa diversidade. Porque se parar de aparecer letra, é porque pararam de estudar o assunto sexualidade, diversidade, identidade de gênero. Porque enquanto a gente estudar esse assunto, enquanto a gente pesquisar sobre esse assunto, vão nascer novas letras, vão surgir novas letras. Enquanto a sociedade estiver viva, né? Enquanto estivermos aqui em terra, isso vai mudar, porque a gente muda o tempo todo. E aí, só uma simples divisão que a gente precisa fazer, que são entre as letras que significam uma orientação sexual e as letras que significam uma identidade de gênero. Por quê? Isso é um pouquinho diferente, geralmente as pessoas confundem. Por exemplo, uma pessoa trans, por exemplo, uma mulher trans não pode ser lésbica. Tipo, ela tem que gostar de homem e não de mulher. Não, então, tipo assim, essas coisas as pessoas confundem um pouco. Então, a gente tem que dividir as letrinhas que são orientação sexual e as letrinhas que são identidade de gênero. Então, orientação sexual, a gente vai ter L, G, B, Q, A, P e mais. Isso são orientações sexuais. Já já cada letrinha vai ser explicada. E identidade de gênero, a gente vai ter a letra T, I, a letra N e o mais também, que daqui a pouco também eu vou explicar o que é o mais. Beleza? Então, identidade de gênero, a definição, né, de identidade de gênero é como a gente se identifica. Então, eu comigo mesmo, como me identifico. E orientação sexual é por quem a gente se atrai. Então, por quem eu me apaixono, por quem eu tenho atração sexual, por quem eu quero me casar, por exemplo. Isso é orientação sexual. Belezinha. Aí pode passar, então, que a gente vai para a primeira letrinha. Por favor. Isso. Então, a primeira letra é a letra L, de lésbicas, como já falei. E aí, tá escrito aqui, né, essa definiçãozinha, que são mulheridades que se atraem sexual ou romanticamente, pode ser as duas coisas ou não, por mulheridades. E por que é importante a gente usar mulheridades, né? Mulheridades e masculinidades são termos que têm entrado mais, assim, no nosso diálogo, que é porque nem sempre é uma mulher necessariamente, é uma mulheridade, ou seja, pode ser uma identidade transfeminina, que aí não se identifica necessariamente como uma mulher trans, mas sim como uma identidade transfeminina. A mesma coisa, transmasculino. Então, por isso que a gente usa mulheridades e masculinidades, fica mais legal. Mas não é errado falar que lésbicas são mulheres que se atraem sexual ou romanticamente por mulheres, também tá certo. E qual que é o principal problema, assim, que essa comunidade enfrenta, por exemplo? Infelizmente, a gente tem, não só das lésbicas, mas, assim, a comunidade LGBT, no geral, tem dificuldade de ir ao médico, justamente porque, muitas vezes, sofrem preconceito, né? E aí acaba não procurando ajuda. Eu já recebi vários relatos de amigos, isso não é uma dificuldade só das meninas, de meninos também, que foram, por exemplo, no Procto e tal, e o Procto tentava converter, muito, nossa, meu, horrível, horrível. Então, isso é uma dificuldade geral da comunidade toda que enfrenta esses problemas para ir procurar ajuda de saúde, né? E as mulheres lésbicas, o que acontece? Muitas mulheres lésbicas nunca tiveram relação com pessoas com pênis.
elas tiveram, desde a sua primeira relação, apenas relação com outras mulheres ou com pessoas que não tinham pênis. E aí, o que acontece? Às vezes elas vão no ginecologista, e o ginecologista quer obrigar a mulher a fazer um Papa Nicolau, por exemplo, que é um exame que tem que colocar um espéculo, é bem desconfortável. E existe esse problema para elas, porque muitas não querem fazer, porque não querem fazer, simplesmente não querem, e é um direito delas. E ao contrário também acontece. Muitas mulheres lésbicas às vezes querem fazer justamente porque, né, é um controle, é uma prevenção. E muitos ginecologistas não aceitam, falam: não, mas você nunca teve relação com penetração? Por que que a gente vai fazer o Papai Nicolau? Olha as ideias, né? Tipo, a gente fala, no outro culto a gente falou sobre isso, né? A nossa sociedade, ela é falocêntrica, né? Como se um pênis fosse o centro de tudo. Então, se você, inclusive, muitas mulheres lésbicas escutam isso. Você é virgem, porque você nunca transou com um homem. Tipo, gente, qual que é a lógica? Então, o principal problema, assim, que eu queria pontuar dessa comunidade é essa questão, então, da saúde, de muitas delas, às vezes, quererem fazer o exame e não conseguirem, ou serem obrigadas a fazer um exame. E aí, para isso, como que a gente pode resolver? Justamente falando, né? A gente já está fazendo isso um pouco hoje, falando sobre isso. E mulheres que têm essa dificuldade, tentar procurar, às vezes, no Instagram mesmo, hoje em dia, a gente consegue achar alguns profissionais que são mais acolhedores e mais parceiros nesse sentido, que não vão, né, fazer isso com vocês na consulta. E qualquer coisa, se também quiser conversar comigo, por favor, me chame. Pode passar, Júlio, por favor. Helena, o João é que ia falar sobre a letra G, mas ele está com um problema no computador. Entendi. Eu posso falar então, tadinho. Eu achei que ele tinha conseguido. Eu posso falar então, não tem problema. G é a letra mais conhecida, geralmente, né? Até a gente fez essa brincadeira no dia da reunião, que geralmente a gente fala errado, né? A gente fala parada gay, orgulho gay, e não, né? É parada LGBTQIAPN+, orgulho LGBTQIAPN+, porque toda essa comunidade existe, né? Não são só as pessoas gays. Mas a comunidade gay, geralmente, nas paradas mesmo, é a comunidade que vai mais em peso. Já é uma comunidade que tem lutado há bastante tempo, né? Não que as outras letras não lutam, não é isso, mas elas sofrem de uma invisibilidade maior nesse momento que a gente está hoje. Assim. Atualmente, a letra G, digamos, é uma letra que tem conseguido já alcançar muitas coisas. Porém, como eu falei no slide anterior, homens gays, por exemplo, que às vezes vão ao médico também sofrem preconceito, eles não estão isentos disso, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. E aí, o que o João tinha colocado aqui pra gente, que a gente tinha combinado, né, que a gente ia falar um pouco sobre a comunidade e as dificuldades e tal que a comunidade enfrenta. Os homens gays, então, sofrem como todo o resto da comunidade. Eu não vou falar um pouquinho só para a gente ganhar tempo, mas uma coisa importante que eu queria falar para vocês, acho que tem bastante gente aqui de São Paulo, para servir como um alerta também. Existem alguns aplicativos, igual o Tinder, só que tem o Cringe, que é um aplicativo só de pessoas gays, né? De homens gays, no caso. E aí, tá acontecendo Grindr. muito. Isso mesmo. Muito caso em São Paulo, principalmente no centro mesmo, ali na proximidade da Avenida Paulista e tudo mais, de pessoas, tipo os skinheads, assim, que entram, criam perfis falsos, né? E aí marcam um encontro, e aí quando chega no encontro eles batem na pessoa. Teve caso, inclusive, de um menino que foi assassinado. Agora, faz acho que um mês. Então, por mais, né, como eu falei no começo, que já seja uma comunidade que alcançou muitos direitos, né, muitos direitos mesmo, ainda sofre muito. Então, a gente está vendo essa onda, né, que é a consequência de todo o bolsonarismo e conservadorismo que aconteceu, de muita violência. Então, ainda assim, é uma comunidade que sofre
e que precisa desse cuidado nesse sentido. Então, cuidado com os aplicativos também. Pode passar, Jus, por favor. Aí, só aproveitando enquanto você está passando, eu não falei a definição certinha, né? Então, G são masculinidades que se atraem sexual ou romanticamente por masculinidades. Aí, agora o B, eu acho que tem alguém, né, que vai falar. Sou eu, boa noite, estão ouvindo bem? Então, eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre o B, que são de pessoas bissexuais, que a definição são pessoas que se relacionam sexualmente ou romanticamente com mais de um gênero. Esse termo surgiu já, a bandeira foi em 1998, se eu não me engano, e ele veio porque pessoas não se enquadravam dentro do que se tinha até o momento, que era já as nomenclaturas gays e lésbica. E esses bissexuais atualmente ainda sofrem muito preconceito, tanto de pessoa hétero, como dentro da própria comunidade, como alguém que, como se estivesse em transição ou indecidido, que não se decidiu ainda. E aí tem também a questão da promiscuidade, que são muito acusados, porque já que a pessoa se relaciona com mais de um das questões sexuais, de homem ou mulher, e temos também mais uma questão que sofre esse olhar meio preconceituoso. Dentro da própria sigla também há algumas brigas assim em questões teóricas, porque como o termo surgiu mais anterior, ainda não se tinha tanto de outras identidades de gênero, não que não existisse pessoas trans na época ou não binário, só que ainda não havia esse conhecimento e esse reconhecimento das pessoas, por isso que às vezes se limita, ou muitas vezes a termo bissexual se limita somente a pessoa cisgênero, como se aquela pessoa fosse transfóbica e não se relacionasse com outras representantes da questão de pessoas. Me atrapalhei aqui. Eu não sei se a Helena quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, você falou certinho. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer agora no final, é que existe essa confusão de que pessoas bissexuais se relacionam só com o gênero masculino e feminino, né? Tipo, há essa ideia de bi, de ser dois. Tipo, só se relacionam com esses dois gêneros. Mas é um erro de interpretação mesmo. Pessoas bissexuais sentem atração sexual ou romântica por mais de um gênero, não necessariamente só dois gêneros. Tipo, não é porque chama bissexual que é só dois. Lena, eu acho que o Jean não tá. Só verifica isso, não vai ficar para ti também, assim. Acho que ele não tá aqui na chamada. Eu não tô conseguindo ver ainda. Jean, você está entre nós? O Jean não tá, não. Então vai ser não acredito. É. O Thales também não tá? Também não. Não, tá bom. Ai, meu Deus, como voltar? Eu posso falar, então. As pessoas trans, então, são as pessoas que não seguem o seu sexo biológico. No comecinho eu não falei sobre isso, né? Mas, assim, tem 3 pilares, assim, que a gente precisa entender pra gente entender identidade de gênero e sexualidade, que é sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero e orientação sexual eu falei lá no começo. Sexo biológico, o que é isso? É o sexo atribuído ao nascimento ou até antes dele. Como assim? A gente aprende as características do nosso gênero de acordo com a nossa genital, na nossa sociedade e em qualquer outra sociedade, na verdade. Então, quando a gente nasce, se a gente nasce com uma vagina, a gente aprende que a gente tem que ser menina, que a gente tem que sentar de perna fechada, que a gente tem que usar um tipo de roupa, que a gente tem que ter um tipo de comportamento. E aí, isso que se chama vagina, a gente vai chamar de sexo biológico.
E não é só no nascimento. Antes do nascimento, no ultrassom, a gente também vê isso, né? Consegue ver lá se é menino ou menina, ou fazer o chá revelação e tudo mais. E quando é menino, a gente atribui o sexo biológico ao pênis. Então, se tem um pênis, vai receber todo aquele pacotinho de, olha, você não pode chorar, como assim você está chorando? Mas que roupa é essa? Você tem que colocar uma roupa de homem, você tem que ter comportamento de homem, nananã. Então, durante, né, todo a infância, a juventude, a gente vai aprender essas coisinhas. Mas, já a Thaís vai explicar o que é uma pessoa intersexo, a gente sabe que existem também... Ai, perdão, tô engasguei. As pessoas que têm as duas características, não tem só um pênis e uma vagina, podem ter as duas características misturadas. E aí, nesse caso, a gente vai falar sobre socialização. O que é isso? Então, além de existir a vagina e o pênis, ou as duas características, tem essas coisas que a gente aprende, como eu falei. E isso, essas coisas que a gente aprende, a gente chama de socialização. Então, todo mundo vai receber uma socialização. Se ela tiver uma vagina, ela vai receber uma socialização feminina. Se tiver um pênis, vai receber uma socialização masculina. E se tiver as duas características, os pais escolhem qual socialização eles vão dar. E aí, quem são as pessoas trans? As pessoas trans são as pessoas que não se identificam com o sexo biológico ou com a socialização que eles receberam. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou uma pessoa que me identifico como uma pessoa trans, quando eu nasci, antes de eu nascer no caso, né, foi feito uma ultrassom e foi falado para minha mãe, olha, dona Laine, a senhora está esperando uma menininha, vai vir uma menininha aí. Quando eu nasci, lá na sala de parto faz um exame lá, que é o exame da genitália, aí viu que eu tinha uma vagina, tudo certinho, não era uma pessoa intersexo, e foi reforçado isso para minha mãe, olha, você tem uma menininha. Então, eu fui registrada como Helena, cresci, sempre fui a Helena, desde pequenininha até a juventude. Quando eu me tornei adulta, e comecei a me permitir também pensar sobre isso, porque até os meus 19 anos eu nunca tinha parado para pensar se eu realmente me identificava dessa forma. Eu parei e pensei, falei, não, parece que eu não me identifico como uma mulher, eu não me sinto uma mulher, não me vejo como uma mulher. E aí, essa chave, ela pode acontecer na infância, então existem crianças trans, então tem muitas crianças que já desde pequenininhas identificam isso. A gente tem essa identificação de quem nós somos a partir dos 3 aninhos, mais ou menos, 2, 3 aninhos. Então, existe, mas no meu caso foi na idade adulta. Então, é isso. Eu não me identifiquei com o meu sexo biológico e com a socialização que eu recebi. Então, isso são as pessoas trans, as pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico ou com a sua socialização. E aí, elas podem transicionar para vários lugares. Como assim? Existem as pessoas trans que são binárias, então, por exemplo, a gente chama uma mulher trans e um homem trans, eles transicionam para o oposto do sexo biológico deles. Aí eles são uma pessoa trans binária. Mas existem as pessoas, daí é muitas pessoas, não tem como a gente falar tudo hoje, são as pessoas trans não binárias, que são as pessoas que não vão transicionar necessariamente para o oposto. Elas vão ficar ali num caminho, algumas vão ficar mais para perto do oposto, algumas menos. E aí vão ter várias identidades. Tem as pessoas transmasculinas, as pessoas transfemininas, os boysetas, as pessoas de gênero fluido, as pessoas bigênero. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhuma. E as pessoas não binárias. Eu acho que são todas essas. Então, vocês entenderam? Tipo, basicamente é isso. Não se identificou com o sexo biológico ou com a socialização, e aí pode transicionar para vários lugares. E aí, reforçar mais uma coisa, né? Pessoa trans não é obrigada a fazer hormonização, não é obrigada a fazer cirurgia de redesignação, não é obrigada a mudar a documentação. A pessoa trans, se ela falou para você que ela se identifica como uma pessoa trans, a única coisa que a gente tem que fazer é respeitar o pronome da pessoa e o nome que a pessoa está se apresentando para gente. Não podemos questionar ou validar a transgeneridade da pessoa apenas se ela fez mudanças. Então, por exemplo, ai, mas como assim você é uma mulher trans e você não colocou seio? Ai, mas como assim você é uma mulher trans e não deixa seu cabelo crescer?
Ou, ai, como assim você é um homem trans e não quis fazer mastectomia? Não é isso que define, não é os procedimentos ou as mudanças do nosso corpo que vai definir a gente enquanto uma pessoa trans. Existem sim pessoas trans que precisam, que gostam, que têm vontade e que necessitam disso para poder se sentir bem, muitas vezes por conta daquela palavrinha que a gente às vezes escuta falar relacionada à população trans, que é disforia. Tem pessoas trans que têm muita disforia com o seu corpo e precisam fazer hormonização, precisam passar por procedimento cirúrgico, e isso é um direito, inclusive a gente luta para que isso aconteça e seja municipalizado e todo mundo tenha esse acesso. Mas, infelizmente, não é em todo lugar que tem. A maioria das pessoas trans não conseguem fazer hormonização, não conseguem fazer redesignação sexual. A maioria das pessoas trans continuam com seus corpos da forma como eles sempre foram. E aí é isso que é importante, lembrar que ninguém é obrigado a nada. E tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu esqueci agora, mas depois que eu lembrar, eu falo. Aí pode passar, Justo, por favor. Lena, se possível, fala um pouquinho dos pronomes para tratar essas pessoas. Verdade. Boa, Lô, obrigado. No caso, eu sou uma pessoa trans não binária, por exemplo. Então, no meu caso, isso é uma coisa que vai ser, tipo assim, de cada pessoa. Por isso a gente sempre tem que perguntar. Não é vergonha perguntar, tá bom? Tipo, é chato se você questionar pra pessoa de uma maneira, sei lá, não sei, não sei como que eu posso dar um exemplo, mas assim, você chegar na pessoa e falar, olha, como você quer que eu te chame? Quais pronomes eu posso usar com você? Isso não é errado, gente, pode fazer isso. Por quê? No meu caso, eu uso todos os pronomes. Eu tenho preferência, tem momentos que eu prefiro que me chame no masculino, mas isso é o meu caso. Cada caso vai ser um caso. Mas qual caso que a gente não pode errar? Por exemplo, as travestis. Travesti é sempre no feminino. Não pode nunca chamar uma pessoa, uma mulher travesti de o travesti. A gente não usa o. E traveco também, que é uma palavra pejorativa, a gente também não usa, tá bom? Então, travesti é uma identidade sempre, sempre, sempre feminina. Então, se a pessoa se identificou como travesti, é a pessoa, é ela e dela. Se identificou como um homem trans, ele dele, é um homem, é ele dele. E aí, se identificou como uma pessoa não binária, aí a gente tem que perguntar, porque vai depender. Às vezes a pessoa vai ter preferência por um, às vezes ela vai ter preferência por outro. Aí vai variar muito. Acho que era isso. Pode passar, gente. Agora é o queer, né? Agora é comigo. Vamos lá, gente. Vou falar sobre o queer. Eu não consigo trazer uma definição curta, porque queer e não binário, que são os que eu vou falar, são duas siglas muito complexas na nossa sopinha aqui, né? Vamos lá, que eu vou acompanhando com vocês na leitura, tá? Da sigla, queer é um termo complexo que ainda gera dúvidas, como eu disse. Isso porque remete a 3 assuntos que se interrelacionam. Gente, isso aqui eu peguei de um trecho de uma entrevista, porque essas duas siglas, elas vêm muito como algo opinativo, como uma visão que você mesmo se expressa, como não binário, como queer. Então é muito complicado definir para vocês assim, olha, a teoria tal, é muito complicado. Então vai muito mais de um texto, uma dissertação opinativa do que uma coisa mais definitiva ali. Vamos lá. Os assuntos que se interrelacionam: a origem da palavra, seu uso nos estudos acadêmicos sobre relações de gênero, teoria queer, e mais recentemente para nomear uma identidade, que é ser queer. Bom, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Traduzido para o português como estranho, esquisito e bizarro, queer era o principal xingamento contra homossexuais e travestis nos Estados Unidos. No Brasil, o termo equivaleria a bicha, sapatão e traveco, como a Helena acabou de falar, que são pejorativos. No caso aqui, acho que é mais traveco, né? Hoje, sapatão, eu acho que é algo normal de se falar. Bicha também, eu amo que me chamem de bicha, inclusive. Ai, sua bicha, amo. Mas traveco ainda continua sendo pejorativo, né? E aqui é uma fala de um psicólogo, especialista em gênero,
o Bruno B. Andrade, né? Aí aqui embaixo eu vim com um dado específico também falando sobre queer, que lá na época dos anos 80, na epidemia da AIDS, né, o termo queer reforçou a marginalização dessas populações, que foram primeiros alvos da doença ali, né? E, como de costume, não tiveram suporte da saúde pública dali, por ser queer, então tem toda uma história, né, que constrói essa sigla. E aí, a partir dessa constatação, foi criada a organização ativista Queer National Queer, em 90. A palavra de injúria passou a ser usada de maneira orgulhosa e afirmativa. E aí, na mesma época também, que também é uma outra curiosidade, eles fizeram um estudo, né? Um estudo, como eu falei lá no comecinho, um estudo de identidade, a teoria queer, onde eles tiravam da análise de tudo isso, né, vamos dizer, uma lista de regras de como deveria ser a cis-heteronormatividade ali, né? Então, eles extraíam da vivência queer o que não poderia ser feito, como não poderia ser tido como algo anormal, né? E é isso. Enfim, a identidade foi só recentemente que queer foi entendido como identidade. Uma existência orientada pela teoria queer se coloca contra qualquer normalização e como diferente do que se espera socialmente. Orgulha-se de ser um dissidente ou um divergente, né, aquele que vai contra o padrão sexual do gênero, e não se prender às identidades construídas e impostas pelo meio social diferenciado. Aí também é uma opinião aqui do nosso psicólogo Bruno Andrade. E aí eu destaquei também aqui uma fala de um poeta também, e pesquisador, que também é queer, não binário. Ele colocou assim: o que é uma possibilidade de abertura, zona de múltiplas experimentações e de ser um corpo fora das obrigações sociais. Promove a suspeita constante da identidade fixa, autoritária e violenta. Foi o que ele resumiu. E é isso. É muito complicadinho de poder definir para vocês, mas é basicamente isso. Eu acho que a Lena caiu, mas a gente pode passar para o próximo slide. É o I, esse sou eu que vou falar. Boa noite, gente, mais uma vez. Essa sigla foi designada a mim, e para eu falar, né, sobre essa letra, e para mim uma coisa muito honrosa poder falar sobre ela, porque olhando para trás, para a história da garagem, tudo que a gente vem construindo a respeito de gênero e sexualidade nesses tantos anos, eu acho que compreender e falar sobre esse termo da intersexualidade, eu acho que vai dar um passo assim, significativo, um salto naquilo que a gente representa como uma igreja afirmativa. E eu vou explicar por que eu digo isso. A letra I é uma das letras mais esquecidas, apagadas. A Lê até falou esquecida no churrasco, por vários motivos que a gente vai falar aqui. Deixa eu pegar minha cola. Mas, fazendo uma fala até bastante política para vocês, eu acho que a gente compreender a intersexualidade e nos apropriarmos, não dela, mas nos apropriarmos desse conhecimento, eu acho que é um passo político, assim, para a gente construir... Eu falo, vamos lá, teologicamente, biblicamente, religiosamente, espiritualmente, quando a gente compreende, assim, o que está aqui dentro dessa letra, a gente consegue expandir nossa mente, dar um passo, evoluir, e sem mais delongas eu vou falar que eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, aqui no slide diz assim: a intersexualidade, isso aqui é um resumo bem resumido, tá? Se refere a um conjunto amplo de variações dos corpos, tidos como masculinos e femininos. Então, aqui a gente não está falando de sentimento, a gente não está falando de identificação, a gente não está falando de pertencimento.
Todas essas coisas que são muito importantes e que envolvem todas as letras. A intersexualidade, ela fala especificamente daquele pilar que a Lena falou sobre sexo biológico. E aí eu sei que aqui todo mundo já ouviu, uma vez na vida, o termo hermafrodita. O intersexo, ele equivale ao que a gente entendia antigamente como hermafrodita. Hoje em dia, esse é um termo que caiu em desuso, porque também se tornou pejorativo. É um termo que é utilizado apenas na medicina, nos livros deles, nos termos dele, mas não é bom que a gente fale a nomenclatura correta e melhor aceita é intersexo. Só que o que acontece? Quando a gente ouviu falar sobre hermafrodita, lá atrás, quando a gente tinha 10 anos de idade, o que a gente aprendeu? Que hermafrodita tinha os 2 órgãos sexuais. E aí isso era até uma coisa assim, meio, como se fosse, como que eu posso dizer? Como se fosse uma aberração da natureza, não era assim? Era uma coisa que beirava aquele negócio do... Ai, me fugiu a palavra, mas aquela coisa meio... Mutante. Qual que é? Mutante. Mutante, uma coisa assim. Então, esse problema que gerou a invisibilização dessas pessoas. Porém, o intersexo vai além disso, vai além da pessoa ter um pênis e uma vagina simultaneamente. A pessoa intersexo, ela tem ao mesmo tempo, uma configuração de cromossomos que seriam tidos como masculinos e femininos. Lembra na escola, quando a gente aprendeu que as meninas eram XX e os meninos eram XY? Isso é uma coisa que a ciência já compreendeu como ultrapassada. Na realidade, existem muitas outras conformações, além do XX e do XY. Então, essa é uma coisa que define uma pessoa intersexo, uma configuração cromossômica diferente. Isso é importante dizer, que o cromossomo, ele não se manifesta apenas de forma externa, que seria um órgão sexual do sistema reprodutivo, mas é uma coisa que está dentro da pessoa. Então, se ela tem aquela conformação, ela vai ser intersexo, independentemente se a gente consiga ver isso ou não. Bom, existe também uma série de conformações diferentes da localização dos órgãos genitais. Então, eu elenquei aqui alguns, só para a gente ter uma ideia da diversidade da complexidade. Então, pode ser testículos que não desceram, pênis demasiadamente pequeno, clítoris demasiadamente grande, o final da uretra deslocado da ponta do pênis e vagina ausente. Então, isso só para a gente ter uma noção de que não é só ter uma vagina e um pênis ao mesmo tempo. Há uma infinidade de conformações sexuais diferentes. E o terceiro item que identifica uma pessoa intersexo é a coexistência de tecidos testiculares e ovários. Tecidos de testículos e tecidos de ovários. Por que eu disse que isso era uma coisa religiosa, espiritual, bíblica? Porque a gente sempre ouviu, não estou dizendo que é certo, inclusive é muito errado, que a homossexualidade, a transexualidade é sem vergonhice, é o que a pessoa quer, que é só ela não querer, que é só ela se comportar de outro jeito. Não é assim que nos ensinaram na igreja? É assim, não é? Ah, você é gay? Tudo bem, eu só não sei, é só não praticar. Não é assim? E aí a gente tem que falar, não é assim, fulano, melhor e tal. Só que quando a gente chega aqui no intersexo, aí não tem como. Por quê? A ciência já mostrou, os estudos científicos, biomédicos, já mostraram que nem mesmo o sexo biológico, que era tido como binário, é dividido de forma binária. Sabe aquela ideia de que, mas existe sim, macho e fêmea, deu 6 macho, deu 6 fêmea? Não é assim. A ciência já viu que não é assim. Que até o sexo biológico, que em tese seria uma coisa rígida, posta pela própria natureza, a gente já vê que não é assim. Por isso que eu digo que entender o intersexo vai um passo além na nossa espiritualidade, na nossa fé, porque a gente está lidando com a criação. E aí,
já estou me alongando, mas já vou encerrar minha fala, porque eu acho importante que a gente compreenda isso. Quando o bebê nasce e ele apresenta conformações sexuais diferentes, por exemplo, um pênis avantajado junto a uma vagina, logo quando ele é recém-nascido, o médico faz uma readequação e ele pensa, vamos cortar esse pênis e vamos criar essa criança como uma menina. O que acontece? Às vezes, uma pessoa é intersexo, passou por uma redesignação quando era criança, e os pais nem contaram para a pessoa. A pessoa é intersexo e não sabe. Você sabe qual que é o problema disso? Na puberdade, aquela pessoa que continua com cromossomos intersexo, ela começa a produzir hormônios sexuais. Não é na puberdade que começam a aparecer os seios, os quadris, os pelos faciais, a massa muscular começa a mudar? Aquela criança que, em tese, foi readequada, aliás, teve o seu sexo readequado para se enquadrar no padrão binário masculino ou feminino, na puberdade começa a ter problemas, porque ela continua intersexo. Entende que não é uma coisa que aparece? Entende que não é uma coisa que está para fora? É uma coisa que está dentro da pessoa, nos seus cromossomos, nos seus hormônios e tudo mais? Então, vamos lá. Tem pessoas que são intersexo e não sabem, porque os médicos readequaram seu sexo no nascimento. Às vezes, a família não conta por aquilo que a gente falou aqui, que é a pessoa tida como, enfim, uma anomalia, tem esse termo, né, uma anomalia. Existe a desinformação social, muitas pessoas nem sabem o que é o intersexo, como funciona. Tem esse problema da medicina, que ainda hoje, em 2024, vê essa questão da intersexualidade como um problema a ser corrigido. E aí que entra a questão da fé e da espiritualidade. A forma como a gente entende criação de Deus e diversidade, sabe? A gente não precisa ver isso como um problema a ser corrigido. Porque, imagina, uma criança, ela nasce com uma conformação ali, ela tem características físicas do sistema reprodutor masculino e feminino. Não é que quando a criança crescer, ela pode optar por um ou por outro. Não é 50%. A pessoa pode querer conservar seu pênis, sua vagina, ou conservar também as duas conformações sexuais. Então, o que o médico faz na infância não é escolher pela criança 50%. O médico não tem 50% de chance de acertar. Ele tem apenas 33,333%, porque a criança tem mais opções. É isso que a gente tenta inculcar na cabeça das pessoas quando a gente fala de liberdade e principalmente de respeito, de você não impor a outra pessoa aquilo que você entende que é bom, que é mais masculino, que é mais feminino, que é um órgão masculino, que é um órgão feminino. Enfim, é isso. E, para encerrar, eu queria deixar essa mensagem crente para vocês pensarem como tudo que foi nos ensinado como fácil, como dado, como posto, gente, a gente precisa desconfiar e a gente precisa falar, será que é tão assim, tudo preto no branco? E eu acho que trazer para essa questão do biológico, eu acho muito importante, porque a Igreja Fundamentalista, ela é uma das instituições mais anti-ciência que tem. Nega a ciência, nega a vacina, nega a medicina, nega tudo. Mas quando é conveniente para justificar seu preconceito, ela apela para quê? Para a biologia. Mas também não estuda biologia direito, porque se estudar, vai ver que não é bem o que eles estão falando. Então, não quero fazer um discurso biologizante, dizendo que o nosso corpo nos define, que a nossa carne nos define. É o oposto disso. É o oposto disso. A diversidade, a liberdade, e principalmente a gente precisa ter respeito aos nossos corpos, aos corpos dos outros, e que a gente possa fazer disso a nossa luta, assim, sabe? Lutar para que todo mundo seja livre, sabe? Por mais que a nossa sigla esteja bem livre, bem privilegiada, sabe? Que a gente não descanse enquanto todos não estiverem no mesmo nível ali de liberdade, no mesmo patamar de liberdade. Obrigada. Próximo slide, por favor. Bruno, é com você. Bruna, aqui de novo. Vamos lá.
A Lena voltou? Lena? Voltou. Ah, tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, garagem. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, eu vou falar da letra A, que corresponde aos assexuais e aos aromânticos. E, enfim, vamos com calma aqui, que também é um tema um pouco mais complexo, que não, assim, no qual há muitas definições, vamos dizer assim, para além de uma. Primeira coisa, definição do que é o assexual. O assexual é a pessoa que não sente atração sexual ou sente atração sexual de maneira condicionada. O que seria isso, por exemplo? Então, primeiro, assexual não diz necessariamente ao gosto por sexo, mas atração sexual, sentir atração sexual por alguém. Que é uma atração? O que é uma pessoa que não sente atração? Ela não vai ter, em hipótese alguma, em momento algum tipo de sentimento relacionado à atração sexual. Existem pessoas que não estão nesse extremo, mas elas também não têm uma atração sexual que seria o padrão da sociedade. A gente fala que elas estão numa zona cinza, no meio do caminho. Essas pessoas que estão no meio do caminho, muitas delas, cada uma delas, na realidade, vai sentir atração sexual de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o famoso demissexual, que faz parte do espectro da sexualidade. O que é? Uma pessoa sexual que só sente atração sexual por quem ela tem uma conexão, né? Então, é uma atração sexual condicionada. Então, isso traz uma informação importante para nós. A sexualidade, ela não é uma coisa estrita. Ou você sente atração ou você não sente. Ela é um espectro de pessoas que variam de não sentir atração sexual até sentir de maneira normal ou considerada normal pela sociedade. Então, há muitos casos aí no meio. Se a sexualidade fala de atração sexual, a romanticidade fala de atração romântica. Então, tem pessoas que elas não sentem atração romântica, não tem aquela vontade de andar de mão dada, aquela coisa culturalmente que nós ligamos ao romantismo. Essas pessoas, então, elas estão, aqui já não é uma orientação sexual, seria uma orientação romântica. As pessoas têm uma outra orientação romântica, elas são aromânticas. E aí vale a mesma ideia da sexualidade, é um espectro. Tem pessoa que é demiromântica, ela só consegue sentir esse sentimento de atração por alguém que ela já criou uma conexão. Enfim, vai tendo várias variações. Qual que é a questão importante aqui? Hoje se trata ambos de maneira, como diria, simultânea. A letra A engloba essas famílias, né? Tanto da sexualidade como da romanticidade. Por isso que a gente chama um grande conjunto de aro, aromântico, ace, aroace. Essa bandeira que está aparecendo aqui no lado direito do slide é a bandeira dos aroaces. A parte verde representa a romanticidade, o espectro da romanticidade, e a roxa, o espectro da sexualidade. Bom, outra coisa importante de falar. Tanto as sexuais quanto ser sexual e ser romântico é desvinculado de uma terceira coisa, que são os padrões de atração ou repulsão a práticas sexuais. As pessoas que são assexuais, elas podem, por exemplo, ser pessoas que gostam de sexo, como podem ser pessoas também que não gostam ou que são neutras ao sexo. Então, a sexualidade ela não diz respeito necessariamente a uma posição da pessoa, um gosto ou não dela pelas relações sexuais, pelos diversos tipos, na realidade, de relações sexuais, né, que não é um tipo só. Porém, aí aqui é uma questão importante. É muito comum ter essa vinculação. Então, assim, se você fazer um teste de quantas pessoas assexuais não gostam de sexo e pegar a população normal e ver quantas pessoas não gostam de sexo, os assexuais vai dar mais. Porque existe, em muitos casos, essa conexão entre atração sexual e gosto por sexo. Bom, informações importantes a falar. A sexualidade era considerada, chamada muitas vezes de orientação sexual fantasma. Por quê? Porque ela não existe. Para a maior parte das pessoas, ela não existe. As pessoas não consideram a sexualidade. Isso é uma coisa cultural,
mas ela tem um pouco a ver com essa cultura que, ou você gosta, você vai gostar de sexo, você pode gostar de sexo com algum grupo ou com outro grupo, mas todas as pessoas gostam. Tem gente que tem essa, vamos dizer, existe essa cultura, existe esse discurso na sociedade. Existe, do ponto de vista também, para explicar essa pouca, vamos dizer assim, visibilidade dos assexuais, é o fato da sexualidade contemporânea, os conceitos, a discussão, ser recente, é dos anos 90, anos 2000, ela surgiu no fórum de internet, né, o conceito de assexualidade contemporânea, a gente tem várias menções, inclusive antigamente era usado o termo assexuado, que é um termo considerado pejorativo, mas a construção contemporânea é dos anos 90, então tudo é muito novo ainda, né, você tem pouca circulação dessa letra na sociedade. E quais são os preconceitos? O ACE e o ARO, bom, vamos por partes. Pessoa sexual. Geralmente você tem aquela cobrança pela namoradinha ou namoradinho, né, que é na juventude, né? Não traz ninguém em casa, pessoa. Porque se você não sente atração sexual, realmente você tem, vamos dizer assim, um fator a menos para você buscar pessoas, uma motivação. Isso dá muitas vezes em padrões de pessoas que têm namoro tardiamente, ou muitas vezes, no caso de pessoas aromânticas, que não buscam relação. E aí você tem aquela cobrança na família, né? O que está acontecendo? Um dia vai chegar uma pessoa que vai consertar sua vida. Fica calmo que o dia chega lá. Eu sei que você está priorizando o seu trabalho, seus estudos, e você não está priorizando relações agora, é isso aí, e simplesmente as pessoas não param e pensam que a pessoa pode ser uma pessoa assexual, simplesmente assim, né? Suposições sobre orientação sexual, que vem muito dessa cultura, mas fulano não trouxe o namoradinho, a namoradinha aqui em casa, será que ele não é uma pessoa homossexual? E aí você começa a sentir preconceito de forma análoga à homossexualidade, isso é muito comum dentro de família, né? As pessoas começam a achar que começam a ser preconceituosas com você, fazendo preconceito contra pessoas homossexuais, supondo que você é uma pessoa homossexual. Isso é muito comum com pessoas sexuais. E, enfim, dificuldade da compreensão de família, de parceiros, né? Sexuais têm uma dificuldade grande em estabelecer relacionamentos, especialmente relacionamentos monogâmicos, porque o sexo é uma coisa que o outro lado espera muitas vezes e que não vem, e isso é incompreendido, né? É impressionante o tanto de coisas insensíveis com relação a sexo e a sexualidade, a capacidade de pessoa A, B ou C performar certa sexualidade, que circula de maneira contínua e normal na sociedade, inclusive meio progressista. Então é uma coisa bizarra, né? Então existe uma dificuldade de compreensão que eu diria que é social, assim, social com a questão da sexualidade, né? E que vai aparecer em família, vai aparecer em parceiros, e aquela coisa, né? Que eu acho que aparece para todas as letras aqui, que é uma invenção, que é uma coisa nova, que não precisa disso. Então, só para encerrar aqui, eu queria falar uma coisa que eu converso bastante com as pessoas que estão no meu entorno, família, amigos, que é o seguinte, eu, particularmente, não pensei em me identificar como uma pessoa sexual até o dia que eu vi que a sociedade me identificava de uma maneira em que, se eu não nomeasse aquilo de uma outra maneira, eu seria uma pessoa que seria desrespeitada, que minha dignidade não seria considerada, que teria que ouvir um monte de besteira, enfim. Então, essas identificações, essas identidades, não estou dizendo que é só para isso, mas vem muito também porque elas existem na sociedade. A sociedade já nos trata de uma outra maneira porque a nossa sexualidade é dissidente e foge dos padrões de heteronormatividade. O que a gente está fazendo aqui é nomear as coisas e trazer de volta para a gente, via essas reflexões, via os estudos da sexualidade, mostrar que nós somos pessoas... normal é uma palavra ruim, né, mas somos pessoas como qualquer outras pessoas, que isso não tem, que a orientação sexual enfim, a orientação de gênero não tem nada a ver com uma fuga de padrão, de uma fuga do que é certo e do que é errado, né, e vamos dizer assim, a gente nomeia
para trazer exatamente, né, esses termos que são usados contra nós para o nosso lado. E falar assim, não, beleza, a sociedade fala que que eu tenho uma identidade diferente, tenho mesmo, mas eu vou colocar os termos dela. É isso, gente. Obrigado. Lohane, é com você. Sou eu. Vou tentar ser bem rápida. Bom, vou falar um pouquinho sobre a letra P, né, de pansexualidade, e tentar responder um pouquinho do que a Kel acho que tinha perguntado também no chat, e traçar, né, um diálogo tanto com o que a Kel já trouxe, com o que a Thaís e a Lena também já trouxe. A pansexualidade é um termo que surgiu, que é um termo bem mais recente, né? Surgiu depois da bissexualidade, e ela é definida pela atração sexual e romântica por todas as pessoas, né? Independente do gênero delas. Então, ela abarca todos os todas as pessoas, todos os gêneros, ou as pessoas também não binárias. Então, como o próprio texto já diz, não é ruim de ser aquele professor que leu o slide, mas o fator, né, genitália ali não é um fator determinante, né, para as pessoas desenvolverem ou não um interesse pela outra, né? E aí eu vou já pegar as questões que pegam, assim, né, no quesito preconceito com essas pessoas. Não, acho que não tem uma pessoa aqui que nunca ouviu quando, ai, é pansexual, ai, meu Deus, transa com árvore, né? Então, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido isso em alguma vez na vida. E não, cara, não transamos com árvore. Sentir atração. E outra, não é o fato de ser atraído, né, por todas as pessoas, independente do gênero, não significa que será por todas as pessoas. Assim como qualquer pessoa que é hétero, que é lésbica, ou que é gay, ela não se atrai por todas as pessoas daquele local que ela escolhe amar, porque a pessoa pansexual também ela vai escolher, né? Então, não, vai depender ali da afinidade, é algo que a gente pode. Sim, então, não transamos com ETs, embora não descarto ali a possibilidade de uma relação intergaláctica. Tô brincando. Mas a pansexualidade é simples nesse quesito, Sim, nos interessamos por pessoas, né? Independente ali da sua genital, com qual ela foi, com qual ela nasceu, com qual ela se identifica, e tá tudo certo. Outro fator também que pega ali pra gente colocar é que, independente se você está ali com uma pessoa, vamos supor, eu estou num relacionamento com o Ramon, que é um homem cis, hétero, eu sou uma mulher cis, e o fato de eu estar nessa relação não significa que eu deixe a minha orientação sexual de lado, né? Então, o fato de eu estar numa relação mono e com uma pessoa, como dentro de um relacionamento dito heterossexual, a minha orientação sexual ela não é anulada por conta disso. E eu não preciso ali estar com a carteirinha carimbada, né? Tipo, não, eu sou pansexual, eu sou bissexual, então tem que ficar 50% aqui com fulano e 50% com Beltrano, que é pra eu dar o carimbo da minha carteirinha. Não, mano. Não.
né? Então, acho que é uma das questões que pegam ali para a galera que está aí dentro dessas duas letras. E a outra questão também é essa fetichização, né? Que, meu, querendo ou não, você é ali marmita. Eu vou trazer um termo que é do Vale, que é ser marmita de casal, mas eu preciso trazer esse termo, e que entra nesse rol das fetichizações, né? E não significa, né? Eu agora estou num relacionamento monogâmico, mas antes não significa que eu não aceitaria um convite, né? De ser marmita de casal, mas não pode ser, não pode ser ali colocado nessa caixinha e é só isso, né? Então, ou que automaticamente eu vou ter que aceitar isso. Não. Então, essa é uma das coisas uma das questões ali que esse grupo enfrenta, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que faz parte ali dos preconceitos, dos estereótipos, e bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar também, tá tudo certo. Vamos lá, Nico. agora sou eu. Vamos lá. Bom, esse aqui também, gente, como eu falei, são só 3 minutinhos, então não dá para falar muita coisa. Mas aqui também o não binário também é um gênero, não é nada sobre gênero, né? É sobre identidade. E aí eu vou ler, porque também peguei um trecho de uma entrevista que com uma comparação muito perfeita, que acho que lendo vai dar para entender perfeitamente. Assim, vamos fechar bonitinho, chave de ouro. Vamos lá, fala assim, ó. O que é não binário, né? É não se sentir pertencente ao gênero masculino ou ao feminino. É uma definição da não binariedade. Por que não binariedade? Porque o sistema de gêneros hoje, né, heteronormativo, ele é binário, né? São dois gêneros que se relacionam. O não binário são um gênero que não tem uma definição ali. Enfim, vamos lá. Explicação vai além. É uma forma de ser, de organizar o pensamento. Isso que eu achei interessante. É uma forma de ser, de organizar o pensamento e entender o mundo. Quando se diz, por exemplo, eu gosto de maçã, isso não significa que não gosto de pera ou que eu vou gostar de maçã o resto da vida. Da mesma forma, a experiência de gênero não precisa ser permanente ou excludente, explica Lux, que tem 34 anos e doutorado em antropologia pela Universidade de São Paulo, com foco em estudos de gêneros. Aí tem uma outra aqui também que diz assim: como ouvi certa vez da organizadora do Marilab, Fernanda Monteiro, masculino e feminino não são caixas fechadas. Olha que legal esse exemplo. Mais uma nebulosa. Nebulosa é aquela explosão cósmica de estrelas, né? Mais uma nebulosas de diferentes densidades que permitem trânsito. Pode-se performar masculinidade, feminilidade ou nenhum dos dois. Resume. Para Lux, o processo de conhecer, também achei muito interessante isso daqui. Para Lux, o processo de conhecer e de se identificar com a não binariedade ocorreu após ler a biografia de pessoas trans que recusavam assumir um gênero. Às vezes é preciso ver outras pessoas que vieram antes para você entender que você também pode existir naquela maneira. Esse exemplo que ela deu de ver essa biografia de pessoas trans é porque exatamente isso, é um conflito, né, sobre como se definir, né, você, enfim, então a gente que como não binário, a gente pode ter a tranquilidade e a paz de transitar entre os dois gêneros de forma muito tranquila. Um exemplo prático para vocês entenderem, tem dias que eu estou me sentindo muito masculino e tem dias que eu estou me sentindo muito feminino, e não é sobre sentir, é sobre como é, o seu gênero se manifesta em você, essa fluidez, né? De como você pode se permitir, como ser e se aceitar tranquilamente isso. Ou seja, não precisa se definir em nada, não é obrigatório. Isso facilita o entendimento dos outros, mas se o seu não é assim, tá tudo certo também. É isso, gente.
Lena. Gente, antes da Lena falar rapidinho, eu propus um acordo aqui com a Jussi, que é o seguinte: a gente se estendeu no horário e provavelmente a gente não vai ter o tempo para as falas no final. O que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a Lena, ela vai falar agora a última fala, que é o mais, depois a gente vai encerrar o trabalho e quem precisar sair por causa do horário, está livre para sair. E quem também precisar permanecer, porque tem uma dúvida muito duvidosa, uma coisa que você não vai conseguir dormir, se não responder, se não tirar isso da sua cabeça, você pode permanecer na chamada e fazer a sua dúvida, que eu vou ficar aqui para atender. Talvez se a Lena puder ficar, ela fica, mas também se não puder, está dispensada. Mas aí a gente faz esse acordo, tá? A gente ouve essa última fala, quem precisar sair está liberado, e eu fico mais alguns minutinhos aqui para atender quem precisar. Combinado? Vamos só ouvir a Lena, então, agora com a última fala, por favor. Lena, você está aí entre nós? Ela tá Acho que com a Leninha o caiu. Elisa, só que ela não tá conseguindo, o áudio dela não tá vindo. Entendi. Ela falou aqui no chat? Falou, ela tá no perfil da mãe dela. Elisa, deixa eu ver. Não vou conseguir falar, meu áudio... Tá, eu consigo falar, então. Resumidamente. Deixa eu ver. Não vou conseguir falar. Tá, ó. Vou tentar resumir, então. Vocês lembram o que a Lena falou lá no comecinho, sobre por que tantas letras e por que a gente, né, sobre os estudos, como ter muitas letras significa que as pessoas refletiram bastante sobre as coisas. E aí o Bruno também complementou, né, ele falou, olha, a gente precisa fazer letra porque a galera quer falar besteira sobre a gente e é uma forma que a gente tem de se autodeterminar também, né, de não deixar que as pessoas falem por nós. E aí, por que colocaram esse mais no final? Para representar, primeiro, as pessoas que ainda não se identificam com todas essas letras que existem, né? Então, por exemplo, a Robertinha tem uma sexualidade lá só dela, que ninguém estudou ainda. A Robertinha está dentro do mais, beleza? É um exemplo. Ou também esse mais representa as, talvez, futuras letras que advenham a compor a sigla mais para frente. Importante dizer também que o desejo de todos nós da comunidade é que um dia a gente viva em um mundo que a gente não precise mais de sigla nenhuma, tá? A sigla existe para que um dia a gente supere ela e não precise mais botar nenhuma letrinha lá, e que a gente só, como o Bruno falou, que a gente se respeite mutuamente como somos, sem tentar enquadrar as pessoas em caixas, sem tentar conformar as pessoas em padrões pré-estabelecidos. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente usa a sigla como uma ferramenta política. Então, o mais representa. Deixa eu até ler aqui a definição para não sair fora. Todas, todos e todes que não se identificam com nenhuma das outras letras. Por que isso? O nosso intuito com esses estudos é que a gente consiga incluir as pessoas. Então, o mais, por enquanto, ele está dando conta de incluir quem ainda não foi contemplado. Com tudo isso que a gente falou aqui. Beleza? Ju, quiser fazer um encerramento, a gente faz esse acordo. Dispensa o pessoal que precisa sair e continuamos aqui mais um pouquinho. Jussi. Bom, gente, eu não sei o que vocês acharam em relação a esse culto, mas, assim, eu adorei. Também tirei algumas dúvidas, mas ainda ficaram algumas, porque é muita informação, então eu queria agradecer, não só a Lena e a Thaís, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, todos, todas e todas, porque eu vou só encerrar a gravação aqui que eu estou gerenciando a sala. Agora tá saindo o meu áudio?